E aí galera, sejam bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, meu nome é João, e o vídeo de hoje marca a estreia de um novo quadro aqui no canal, que é o Galeria de Arte. Galeria de Arte é um quadro que eu estou criando, que visa, antes de tudo, falar de grandes desenhistas, grandes nomes dos quadrinhos que contribuíram muito para a questão do desenho, até porque um gibi a gente dá todo o valor possível ao roteiro e precisa, porque o roteiro é primordial nesse sentido, mas a arte também faz muita diferença e nada como você ter nas suas mãos um quadrinho bem desenhado. E eu quero, nesses programas sobre a Galeria de Arte, destacar alguns desses grandes nomes, desses grandes desenhistas que fazem parte aí da nona arte e que tem uma grande importância, na verdade, para a gente e que sob muitos aspectos a gente acaba virando fã desses caras e quer ver trabalhos e mais trabalhos de pessoas que se destacam, né, por ter uma arte acima da média, ou uma arte às vezes não tão acima da média, mas que mantém um nível muito bom. E eu quero falar de um cara acima da média hoje. Não vou começar falando do Jack Kirby, mas vou falar do John Buscema, até porque o John Buscema é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes, um dos maiores desenhistas, né, de quadrinhos de todos os tempos, indubitavelmente. O John Buscema, ele nasceu em Nova York, especificamente no Brooklyn, no dia 11 de dezembro de 1927, e ele foi batizado com o nome Giovanni Natalie Buscema, e ele era de origem ítalo-americana. É interessante que, desde pequeno, o John Buscema tinha interesse já pelos desenhos, essas coisas assim, e quando criança, uma das coisas que ele gostava muito de fazer era copiar as tirinhas de jornal das histórias do Popeye, e ali ele começou então a desenvolver esse talento natural que ele tinha, e na adolescência ele passou a desenvolver então o seu interesse por super-heróis. E nesse caso também ele passou a gostar muito também das histórias do Tarzan e também do Flash Gordon. À medida com que ele foi se interessando mais e mais pela arte, ele começou também a se interessar por arte publicitária, por propaganda no caso, né? E ele acabou se focando em alguns nomes específicos da área, como o Norman Rockwell, o Jim Cornell e também o Albert Donne. E, se não bastasse isso, ele acabou também caminhando na direção de estudar um pouco sobre arte renascentista, e ele se focou um pouco na arte do Leonardo da Vinci e também do Michelangelo. Ele então concluiu o ensino médio no Manhattan's High School of Music and Art e ingressou no regime noturno no Pratt Institute e frequentava durante o dia as aulas de desenho do Museu do Brooklyn. Ou seja, o John Buscema era um cara muito estudioso, muito esforçado, que desejava, a partir de tanto esforço, alçar grandes voos aí na vida e ganhar destaque nessas coisas todas, fazendo um trabalho de profunda qualidade, mantendo sempre um alto padrão daquilo que ele estava fazendo. E o John Buscema também gostava de treinar boxe, ganhou um apelido também por causa disso, de Big John, e ele acabou, mediante esse prazer pelo boxe, ele acabou fazendo também desenhos de pugilistas da época e conseguiu vender alguns desses desenhos para um jornal chamado Robo News e fez ali algum dinheiro. E uma vez que isso foi se tornando cada vez mais forte na vida dele, ele acabou em 1948 indo trabalhar na Timely Comics, que seria no futuro a Marvel Comics. Foi então que ele conheceu um sujeito chamado Stan Lee, e o primeiro trabalho assinado pelo John Buscema foi uma história de 4 partes que foi publicada em agosto de 1948 na revista Lawbreakers Always Lose, número 3. Depois disso, ele também acabou contribuindo com alguns outros títulos, e ele desenhou um pouco de ficção científica, terror, faroeste. E em 1953 o John Buscema casou com a Dolores Buscema e acabou trabalhando como freelancer também na área de publicidade. Fez aí capas de livros, e fez ilustração dentro de livros, propaganda e coisas desse tipo assim, onde precisava-se de desenho, né? Ele estava ali oferecendo o trabalho dele e conseguiu por um bom tempo manter a família dele
a partir, né, desses desenhos feitos na área publicitária. Foi então que só em 1966 é que ele voltou de uma vez para os quadrinhos. E ele foi fazer justamente um trabalho de arte final para o Jack Kirby na revista Strange Tales número 150. Então ele pegou, fez arte final para o Jack Kirby, o pessoal gostou e ele acabou então desenhando 3 edições de Tales to Astonish, as edições de 85 a 87. A revista era dividida em 2 partes. A metade dela era dedicada ao Príncipe Submarino, a outra metade era dedicada ao Incrível Hulk, e ele desenhou especificamente as histórias do Incrível Hulk nas edições de 85 a 87 de Tales to Astonish. A partir disso, ele foi ganhando, vamos dizer assim, a confiança do pessoal dentro da Marvel, principalmente do Stan Lee, né? E ele acabou então em 1967 assumindo a mensal dos Vingadores, e especificamente na edição de número 41, e ele começou a trabalhar ali junto com o Roy Thomas. Vale lembrar e vale dizer, né, mencionar nisso, que ele e o Roy Thomas formaram, na minha opinião, uma das maiores duplas criativas de todos os tempos dentro dos quadrinhos, porque eles trabalharam não só aqui em Vingadores juntos, como eles também trabalham no Conan, né? E assim, é inquestionável, indubitável, assim, não tem como você pensar o Conan, por exemplo, sem esses dois, porque eles são responsáveis por ter tornado, sem dúvida nenhuma, o Conan um grande sucesso, né? E os dois tinham uma sintonia muito bacana, eles conseguiam trabalhar muito bem juntos, isso fez muita diferença. O John Buscema, mediante isso, junto com o Roy Thomas, acabou criando o Visão na edição número 57 da revista dos Vingadores, e ele é irmão do Sal Buscema. O Sal Buscema é o irmão mais novo, no caso, do John Buscema, e o Stan Lee, o John Buscema e o Sal Buscema trabalharam na revista do Surfista Prateado, um dos trabalhos mais elogiados do John Buscema de todos os tempos. E no caso, ele desenhava e o Sal Buscema também andou fazendo a arte final dos desenhos do John Buscema para o Surfista Prateado. Dito isso, na década de 70, no caso, o John Buscema acabou assumindo os quadrinhos do Conan. E aí ele acabou sendo responsável, na verdade, por ditar ou mostrar ou construir a imagem definitiva do Conan para os quadrinhos, na minha opinião, porque é meio complicado você pensar em qualquer desenhista moderno hoje do Conan que não deu uma olhada em como é que o John Buscema fazia o Conan. Embora o Barry Windsor Smith tenha a sua importância, na minha opinião, nem de perto ele tem a mesma importância para o Conan que o John Buscema tem. O John Buscema criou, estilizou o personagem, tinha um traço fantástico, arte em preto e branco, de alto nível para a Espada Selvagem do Conan, e tantas as mulheres que ele desenhava, as paisagens, os prédios, enfim, as batalhas, era tudo muito bem construído pelo John Buscema, que não tem como você não pensar Conan e esquecer de um sujeito de tamanha importância igual o John Buscema. E como as coisas caminhavam bem, ele resolveu então abrir o John Buscema Art School. E isso se deu também na década de 70, e ali ele acabou juntando a função de desenhista da Marvel com de professor. Quando o Jack Kirby acabou deixando o título do Quarteto Fantástico, foi também o John Buscema que assumiu o Quarteto Fantástico, um título, diga-se de passagem, que ele desenhou por longa data. Com isso ele trabalhou bastante com Stan Lee, trabalhou bastante com Roy Thomas, ou seja, só com grandes nomes dos quadrinhos, e isso fez muita diferença também na vida do John Buscema. Ele procurou, logo no começo da carreira dele, a DC e coisa e tal, para ver se ele obtinha ali alguns
alguns trabalhos junto à DC, né, mas ele não conseguiu na época, e depois que o nome dele ficou estabelecido, a DC chegou a procurar ele, mas ele recusou trabalho na DC, justamente porque quando ele precisou, a DC não abriu as portas para ele, mas a Marvel abriu, e ele manteve uma certa fidelidade à Marvel por causa disso. E não só isso, já no ano 2000, aí sim, ele fez alguns trabalhos pontuais para DC Comics, e no ano de 2002, infelizmente, o John Buscema foi diagnosticado com um câncer no estômago, e era um câncer muito agressivo, e ele acabou não resistindo e faleceu aos 74 anos de idade. John Buscema tinha um filho chamado John Jr. e uma menina chamada Diane, e nos deixou, né, vamos dizer assim, no ano de 2002, infelizmente. John Buscema marca a história dos quadrinhos. Na minha opinião, o John Buscema é o segundo maior nome em termos de desenhos dentro da Marvel. Para mim ele só perde para o Jack Kirby. Mas o Steve Ditko, João, o Steve Ditko é um cara muito importante, mas na minha opinião, em termos de volume, em termos de trabalho, em termos de proeminência e tudo mais, para mim, tá? Isso é uma opinião muito pessoal, o John Buscema ele fica à frente do Steve Ditko. Eu acho que o Steve Ditko vem depois do John Buscema sem problema nenhum, mas eu acho que o John Buscema só perde dentro de importância dentro da Marvel, na minha opinião, pro Jack Kirby. E é um cara admirado, é um cara que merece todo o respeito, e tudo que a gente vê desenhado pelo John Buscema, a gente vê muito capricho, a gente vê muito cuidado, muito zelo pelo que ele fazia, e os personagens da Marvel sempre ganhavam um estilo muito próprio, vindo das mãos do John Buscema, que nunca tinha uma arte dura. O Sal Buscema tinha uma arte mais dura, mas ele não. Você via fluidez na arte dele, você via movimento na arte dele, você vê, na verdade, né, movimento na arte dele. Então, se você não conhece quase nada da arte do John Buscema, dá uma procuradinha, dá uma olhadinha. E se você conhece bastante sobre John Buscema e tem informações aí que eu não mencionei nesse vídeo, coloca aí nos comentários também, que acrescenta bastante ao conteúdo do vídeo, e isso é importante. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira, e eu quero pedir uma coisa para vocês. Se vocês gostaram desse quadro e querem quadros novos, querem, aliás, vídeos novos, né, sobre no Galeria de Arte, também mencione aí nos comentários se você tem alguma sugestão, algum artista que você quer que eu aborde, deixe também aí nos comentários, que eu vou anotando para eu poder fazer. Eu quero ver se eu faço esses vídeos a cada 2 meses, porque como exige muita pesquisa, demanda bastante tempo, então não dá para ficar fazendo eles de forma sucessiva, muito em cima um do outro. Mas obviamente que a resposta de vocês, o feedback de vocês é importante para eu poder ir desenvolvendo esse quadro e tornando ele, digamos assim, melhor a cada vídeo, né? E dependo muito sempre, como sempre, da ajuda de todos vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Fui.